Boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, que alegria estar com vocês mais uma vez. A Igreja Batista em Bom Jesus, a primeira Igreja Batista em Bom Jesus, é uma igreja a quem nós amamos, né? Nós temos muito carinho por essa igreja e por essa região. No mês passado, Deus me deu a alegria de estar aqui pertinho, em Avelino Lopes, e agora, nesse mês, em Bom Jesus. E eu louvo ao Senhor porque é uma região de pessoas acolhedoras, amorosas, e nós sempre nos alegramos em vir. Quando o pastor Fábio entrou em contato, eu confesso aos irmãos que eu não estava muito afim de aceitar nenhum convite para dezembro, porque ao longo do ano eu saí bastante. Só que aí o pastor Fábio, ele é um chantagista. Aí ele disse assim, se você vir, vai ter aquela tapioca que a Carol faz. Eu disse, não tem como não ir. Eu disse, pois agora eu vou por causa da tapioca. Brincadeira. Mas, de fato, não tem como dizer não para estar com vocês. Vocês são uma igreja a quem nós temos grande carinho, por quem nós oramos sempre. Me alegro porque Deus tem enviado para essa região amigos queridos, como o pastor Rafael e Emília, ali na Presbiteriana, são amigos do nosso coração. A Angélica, uma ovelha querida que eu já tive a alegria de pastorear, a Carla e Osnildo. Então, assim, estar aqui é muito mais do que uma viagem longa para pregar. Não, na verdade é um momento também de descanso, de alegria, de gozar, de um momento de celebração com os nossos irmãos e amigos tão queridos. Bem, alguns me conhecem, eu também vi muitos rostos novos aqui, já na igreja. Do tempo que eu estive aqui, eu tive em um aniversário, eu não lembro se foi 48 ou 49 anos, mas eu estive aqui em um aniversário da igreja, depois no congresso de igreja multiplicadora e agora no aniversário de 51 anos. Então, eu sou casado com Gabi, ela não pôde estar. Nós saímos de Teresina naquela temperatura que todos conhecem. E aí, no meio do caminho para cá, começou a chover. Aí vem aquele negócio da crise alérgica, sabe? E aí ela já não anda muito bem de saúde e o sistema imunológico um pouco baixo e realmente a derrubou, mas ela está tentando se recuperar para amanhã estar aqui com a igreja, tá? Também temos 3 filhos, o João Vitor, de 11 anos, vai deixar o irmão dele na salinha agora, a Cecília, que está aqui, nossa princesa de 7 anos, e o Pedro Lucas, que é o nosso o nosso sapequinho de 4 anos, né? Um presente de Deus. E, bem, sou pastor da Igreja da Morada, a Igreja Batista Morada Nova, há 11 anos, e temos a alegria de poder pastorear aquele povo ali. Quero convidar você para o livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos trabalhar o tema do aniversário, firmes, constantes e abundantes. E nessa noite nós falaremos sobre firmeza em Cristo. E nós vamos, hoje e amanhã à noite, vamos estudar um pouco sobre a carta de Paulo aos Colossenses, e amanhã pela manhã nós vamos, então, ao livro que tem o texto base da conferência, que é a carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos estudar hoje do versículo 1 até o versículo 1, versículo 1 até o versículo 12 desse capítulo 1. Mas antes de lermos o texto, é importante nós sabermos que essa carta, como nós veremos logo na introdução, ela foi escrita por Paulo com a ajuda de Timóteo. E por volta dos anos 62 ao ano 64 depois de Cristo. Paulo, ele nunca visitou a igreja de Colossos, ele nunca esteve ali. Por mais muitas vezes nós aprendemos sobre a carta de Paulo aos Colossos, a gente acha que Paulo esteve ali, pelo menos até o momento onde ele escreveu a carta, ele não tinha estado lá. Quem planta a igreja de Colossos possivelmente tenha sido Epáfras, um discípulo de Paulo, e começou então a acontecer um problema no meio da igreja. Aquela igreja
ela estava de alguma forma sendo atacada por uma heresia ainda não sistematizada, tinha alguns viés aí de ascetismo, filosofismos e outras coisas, mas era muito forte nessa heresia alguns aspectos que nós vemos em outros momentos das Escrituras, como o legalismo judaico, a intelectualidade grega, a hipervalorização da razão em detrimento da fé e outras coisas desse tipo. Tudo isso estava causando um ataque a um ponto central da fé dos irmãos, que é a supremacia de Cristo. E isso estava trazendo, então, uma dúvida a alguns irmãos da igreja, e esse movimento atacava a supremacia de Cristo em toda a esfera teológica daquela igreja. Então, Epáfras vai até Paulo. Paulo estava preso por alguma razão. Por alguma razão, Epáfras parece também que foi preso e não pôde retornar com a carta. Acredita-se, então, alguns estudiosos, que quem retorna com essa carta foi Onésimo, né, que era o escravo fujão, porque Filemão possivelmente era membro da igreja de Colossos, e Onésimo volta com essa carta, inclusive com a carta de Paulo a Filemão. Então, Paulo, nessa carta, ele tem um propósito. E o propósito de Paulo nessa carta é relembrar aos irmãos de Colossos acerca da supremacia de Cristo, que era muito superior aos ensinos heréticos que estavam sendo propagados ali por aquelas outras pessoas. Então, essa carta ela tem uma mensagem central que eu resumiria da seguinte forma: a supremacia de Cristo requer de nós dedicação exclusiva a Ele. A supremacia de Cristo requer de nós dedicação exclusiva a Ele. E por quê? Porque Paulo dividiu essa carta em duas grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 23, onde ele vai trabalhar a seguinte temática: Cristo ele é superior a toda heresia que estava atacando aquela igreja. E aí ele vai trabalhar, mostrando a supremacia de Cristo e fazer uma defesa teológica acerca da pessoa de Cristo. E agora, do capítulo 3 até o capítulo 4, Paulo ele trabalha qual é o dever da igreja diante da consciência da soberania de Cristo. Porque não adianta apenas conhecer, saber, mas a igreja precisava viver, precisava praticar ou pôr em prática os ensinamentos que ela recebia. Bem, tendo dado uma passeada sobre o contexto da carta, nós leremos agora do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Deus, obrigado por tua palavra, que é viva, que é eficaz. Rogo que graciosamente o Senhor fale ao teu povo aquilo que o Senhor deseja falar.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jonathan Edwards, teólogo, filósofo do século XVIII, pastor de uma igreja congregacional, ele disse o seguinte: a perseverança dos santos consiste em continuarem firmes em Cristo, não por força própria, mas porque Deus os sustenta com sua graça. Nessa noite nós vamos tentar entender que uma vida centrada em Cristo nos faz ter um firme testemunho e um contínuo crescimento no conhecimento da vontade de Deus. Quando nós olhamos para a introdução do apóstolo, nós vemos a sua apresentação mostrando que ele e Timóteo escrevem essa carta ao grupo de irmãos que eram santos e fiéis. Entenda, aquela igreja estava sendo bombardeada por vários aspectos de pensamentos contrários às Escrituras. Há uma possibilidade de que sim, alguns irmãos pudessem estar ouvindo e seguindo a esses ensinos. Mas quando Paulo redige a carta e envia àquela igreja, ele direciona essa carta ao povo de Deus que era santo e fiel. Quem são esses? Eram aqueles que haviam sido separados por Deus, os eleitos de Deus, aquele que Deus separou para si para salvá-los. Aqueles que o Senhor resgatou com o sangue do seu Filho Jesus. Aqueles que continuavam firmes, mesmo em meio às heresias presentes no meio do povo de Deus. Paulo, então, é claro ao direcionar essa carta àquele grupo de irmãos. Entenda, não é porque havia um ensino errado, não é porque muitos talvez estavam até dando ouvidos a esse ensino, que não havia um grupo de irmãos fiéis ao Senhor, santificados de fato no Senhor, crescendo firmemente na palavra do Senhor. E é importante nós entendermos isso, porque como nós já falamos aqui, o pastor até no momento de oração, o pastor Fábio citou isso, quando ele orou aqui com a igreja, ou quando os irmãos oraram, pedindo que a igreja ela não fosse uma igreja de modismos. Entenda, não apenas a igreja de Colossos, mas a igreja hoje também tem sido atacada por modismos. Cada vez mais, a cultura do mundo tem adentrado as igrejas. E parece que o povo de Deus tem considerado isso normal. Nós olhamos para as coisas que o mundo faz e queremos adequá-las ou adaptá-las à igreja. Uma vez eu estava em uma igreja na cidade de Cacoal, Rondônia. E aí teve um painel, perguntas e respostas. E aí eu falei um pouco desse modismo nas igrejas, o cuidado que nós deveríamos ter. E aí, no momento de intervalo, coffee break, um jovem, ou um grupo de jovens me cercou. E aí disse assim: pastor, eu vi o senhor falando nesse negócio das igrejas, parede preta e tal, eu queria entender melhor a sua posição, então eu fui fazer uma análise com eles, abri a Bíblia, mostrei tudo. Aí um jovem olhou e disse assim: eu não concordo com o senhor. Eu não concordo. Porque eu tenho muitos amigos não crentes que todo final de semana eles estão na balada. E quando eles chegam na igreja de parede preta com tudo apagado, eles se sentem em casa. E isso é bom para que eles se sintam em casa. É sério, eu não sabia qual reação ter naquele momento. Porque minha reação primeiro era de dar um murro. Perdão. Mas eu me contive. E eu disse para ele exatamente de que a igreja, na verdade, ela precisava era ser diferente do mundo e não igual ao mundo. Que o amigo dele precisava chegar aqui e ver que a igreja era diferente do mundo. Entenda que parece não, a Bíblia ela é sempre atual. E as lutas que nós passamos hoje diante de um contexto perverso e diante de um assédio de pensamentos doutrinários errados, eram as lutas que muitos dos nossos irmãos santos e fiéis passaram no passado.
Mas, apesar disso, havia no meio do povo de Deus homens santos e fiéis. Apesar de haver essa sedução ou essa cultura que tem adentrado as igrejas ou tentado seduzir as igrejas a fazer um papel que não cabe a ela, que é um papel do Espírito Santo de convencer corações, a igreja precisa continuar crescendo em santidade, firmado na palavra, fiéis à palavra do Senhor. Mas Paulo ele continua, do versículo 3 ao 8, Paulo ele então demonstra a gratidão que ele tinha pelos irmãos da igreja de Colossos. E é interessante, porque ele começa no versículo 3 dizendo, damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservadas no céu, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. E aqui nesse texto nós vemos, meus irmãos, Paulo erguendo a sua voz em gratidão pela vida daqueles irmãos. Paulo é grato porque aquela igreja cooperava sim com o seu ministério, mas também porque ele ouviu de Epáfras um bom testemunho daqueles irmãos, mesmo sem tê-los conhecido pessoalmente. Mesmo sem ter ainda ido até aquela igreja, Paulo dava graças ao Senhor pelo testemunho daquela igreja. Eu lembro que antes de eu vir na primeira igreja batista de Bom Jesus, a primeira vez, eu já conhecia o pastor Fábio. E eu ouvia relatos do ministério do pastor Fábio. E apesar de não conhecer os irmãos, eu louvava a Deus pela vida dessa igreja, tanto que a própria Angélica, quando mudou para cá, eu disse, olha, eu ainda não conheço, mas eu sei de uma igreja lá, que é uma igreja fiel à palavra de Deus. Nós precisamos observar essa gratidão de Paulo, porque agora algumas características da vida daqueles irmãos vai saltar aos olhos no texto. E uma primeira característica que nós vemos aqui é que a fé e o amor, aliás, a sua fé e amor tinha por base a esperança que estava proposta. Observe que Paulo ele dá graças ao Senhor pela vida daqueles irmãos sempre que ele orava por eles, mas ele fala no versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Entenda, não esqueçamos que a igreja estava sendo atacada por algumas heresias, que havia um contexto difícil de proclamação do evangelho ali, mas apesar disso a igreja ela mantinha firme a sua esperança no seu Salvador. Irmãos, eu não sei vocês, mas tem dia que dá vontade de orar e pedir a Deus para levar a gente logo, sabe? Acontece com vocês? Especialmente quando você assiste o jornal e você ouve notícias de Brasília. Você olha tudo aquilo e você diz, Senhor, misericórdia. De onde vem a solução? Como isso vai mudar? Qual as respostas para isso? Quando você começa a olhar uma certa ideologia presente na educação dos nossos filhos, uma geração que cresce sem temor a Deus, jovens dentro das nossas igrejas, adolescentes, até adultos, que não têm nenhum temor ao Senhor, e uma igreja, de certa forma, corrompida por ideologias que são advindas de uma cultura totalmente evolucionista, totalmente sem uma resposta, totalmente centrada, na verdade, no homem e não em Cristo. Quando você olha para toda essa situação, bate uma certa desesperança nos nossos corações. Quando você olha para o Brasil, você fica sem esperança. Quando você olha para o Planalto, você fica sem esperança. E muitas vezes, quando você olha para várias igrejas, aí é que você fica sem esperança mesmo, porque enquanto a igreja deveria ser resposta para um mundo em chamas, em trevas, muitas delas estão se adequando ao mundo e se tornando como o mundo. É por isso, meus irmãos, que a nossa esperança precisa, assim como a igreja de Colossos, precisa estar firmada e focada no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo, ele olha para isso e diz: olha, eu louvo ao Senhor, eu dou graças, porque a esperança de vocês está firmada em Cristo. E essa era uma característica marcante da vida daquela igreja. Uma outra característica interessante é que essa esperança, ela não veio do nada, mas ela foi firmada no coração deles por meio da palavra que lhes foi pregada. Ainda no versículo 5, ele fala da esperança preservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. A palavra fiel, pregada e ensinada a esses corações foi aquilo que os manteve firmes, ou os mantinha firmes, diante de tanta desesperança, ou de tantas heresias, ou de tantas ideologias que tentavam atacar aquela igreja. Lembra do salmista no Salmo 119:11? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ainda no verso 9, ele disse: de que maneira poderá o jovem guardar puro seu caminho, observando segundo o quê? A sua palavra. Entenda, somente com uma vida firmada na palavra de Deus é que nós, de fato, seremos uma igreja firme, constante e abundante. É óbvio que nós precisamos estudar. É óbvio que o Senhor nos colocou no mundo para dominar o mundo. Nós precisamos invadir esses espaços da cultura, nós precisamos invadir esses espaços da educação, nós precisamos, como igreja, nos posicionar nesse aspecto, sendo os melhores profissionais da nossa área, nos dedicando, aprendendo, crescendo, estudando. Mas nós precisamos, acima de tudo isso, crescer na palavra de Deus. Um dos grandes problemas de muitos irmãos em nossas igrejas é que nós olhamos demais para essa projeção no mundo, para os nossos estudos, para o nosso trabalho, mas com uma mentalidade ou uma motivação voltada para nós mesmos, para o nosso sucesso, para construir o nosso nome. E com isso nós acabamos deixando de lado a palavra de Deus. Não temos mais tempo para as Escrituras, não decoramos mais as Escrituras, não recitamos mais as Escrituras para os nossos filhos. Julgamos que os nossos filhos precisam aprender todo o conhecimento escolar, mas eles não podem ter tempo para parar e aprender as Escrituras. E nós, de alguma forma, vamos deixando as Escrituras de lado e hipervalorizando aquilo que o mundo propõe como resposta para a vida do homem. Mas a grande verdade é que a palavra de Deus é a resposta para o homem. A palavra de Deus tem tudo aquilo que nós precisamos, ela é suficiente. Se nós não estivermos centrados na palavra, firmados na palavra, nós vamos perder a esperança de fato. A esperança daqueles irmãos estava firme, porque eles tinham a sua fé firmada na palavra que eles ouviram. Uma outra característica interessante daquela igreja é que o evangelho estava produzindo frutos de fé no meio deles. Paulo ainda destaca que não apenas entre eles, mas em todo o mundo. Mas no meio deles também estava acontecendo isso. Uma igreja que, apesar das heresias que estavam atacando-a, apesar de pensamentos errados, uma cultura deturpada, apesar de tudo isso, ela mantinha os olhos fixos em Cristo, ela crescia na palavra de Deus e ela gerava fruto. Frutos abundantes. Vidas que eram alcançadas. Um testemunho de santidade e fidelidade perante os homens. Eu não sei em que contexto você está quando você está fora dessas quatro paredes. Há uma grande possibilidade de você trabalhar em locais onde há muita impiedade, pessoas corrompidas. Há uma grande possibilidade de você trabalhar nessas faculdades da vida onde os ensinos são totalmente contrários às Escrituras. Há uma grande possibilidade de você estar no meio de pessoas que dia após dia não têm temor a Deus. Não tem temor a Deus. Entretanto, saiba de uma coisa, e isso eu aprendi com minha mãe. Minha mãe foi minha primeira discipuladora. Meu pai não era crente. Minha mãe me discipulou desde a infância.
E minha mãe sempre dizia uma coisa que ficou gravada na minha cabeça. Ela dizia assim: meu filho, deixa eu te dizer um negócio. Vocês já ouviram isso também. A Bíblia do seu vizinho, a Bíblia do nosso vizinho é a nossa vida. Porque o nosso vizinho, ele não vai parar para ler a Bíblia, mas olhar para a nossa vida, ele vai. Entenda, a Bíblia do seu colega de trabalho, de faculdade, ou dos seus vizinhos, é a sua vida. As pessoas estão olhando para nós. E a grande pergunta que talvez nos salte, olhando agora para a igreja de Colossos, é: que fruto nós estamos gerando, que geram de fato um testemunho na vida dessas pessoas? Quando essas pessoas olham para nós, quando o meu colega de escola ou de faculdade olha para mim, o que ele vê? Mais um no meio da multidão? Mais um crente maquiado, hipócrita? Ou ele vê de fato um servo de Deus que gera um fruto de um bom testemunho perante os homens? O que as pessoas têm visto em você? O que o seu colega vê em você? O que a sua família vê em você? O que nós podemos perceber até aqui, meus irmãos, é que quando o evangelho autêntico é ensinado, porque foi isso que aconteceu, quando Epáfras ensinava de fato aquela igreja, esse evangelho ele causa mudanças notórias na vida das pessoas. Quando verdadeiramente conhecemos conhecemos o evangelho, essas mudanças serão notadas em nossa vida. Porque em nossa vida será formado o caráter de Cristo Jesus. As pessoas veem Cristo em nós. Eu acho que uma das maiores crises que eu tive quando eu me tornei pai foi se os meus filhos veriam Cristo em mim. Porque eu comecei a ser confrontado pelos meus próprios pecados e eu fiquei me imaginando assim, o meu primeiro filho foi o João, eu ficava imaginando, meu Deus, o que eu vou ensinar para essa criatura? O Senhor sabe como eu sou, os pecados que eu tenho. Como eu posso refletir Cristo aos meus filhos? Como eu posso, de fato, refletir o caráter de Cristo na vida da minha esposa e pastoreá-la, de fato, como a palavra de Deus diz? Como, de fato, eu posso refletir Cristo na vida dos meus vizinhos, das ovelhas que eu pastoreio? Entende? Mas quando a palavra de Deus realmente está firmada em nossos corações, o caráter de Cristo será manifesto por meio de nós com toda a fé, amor e firmeza. E era isso que estava acontecendo nos irmãos. A palavra de Cristo estava firmada no coração daquela igreja. E você sabe por quê? Porque os irmãos foram ensinados por Epáfras. Paulo, ele mostra no versículo 7, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo. Eles tinham um mestre ali, eles tinham um pastor ali, que de fato ensinava as escrituras com verdade. Ah, irmãos, como está difícil encontrar isso hoje. Eu fui em uma determinada igreja, que eu não vou dizer o nome, há um tempo atrás, pastor Rafael. Convidado para pregar nessa igreja, em outro estado e tal. Cheguei lá, era uma igreja composta por uma equipe pastoral, aproximadamente uns 6 pastores. E o pastor presidente eu já conhecia. Fiquei hospedado na casa dele. E nas nossas conversas à mesa, antes das celebrações, não, eu sou um pastor tradicional, firmado na palavra. Aí está lá o momento de culto, começa o culto. Um pouco antes da pregação, chega um outro pastor da igreja, me chama, diz, pastor, nós gostaríamos de chamar você rapidinho antes de você pregar para nós orarmos por você. Eu disse, não tem problema. Levantei, acompanhei ele, foi por um corredor, entrou em outro corredor, até entrar numa sala toda escura. Aí tinha um caminho de LED, assim, um tapete. Quando eu entro na sala, tinha um grupo de irmãos descalços. Disseram assim, pastor, você pode se ajoelhar para nós orarmos por você? Eu disse, tudo bem, se é para orar por mim, não tem problema não. Você quer até que eu deite, eu deito. Se quer orar, pode orar. Meu amigo, aí na hora que eu me ajoelhei, era eles orando, Rafael, e o óleo caindo em cima. E o óleo caiu, meu Deus do céu.
Ele disse, agora para tirar, pastor. Porque se eu tivesse ainda a careca tão destacada assim, pastor, pelo menos ficava brilhoso, né, o óleo assim. E eu fiquei olhando aquela arrumação e fiquei pensando. Depois eu tive uma conversa com meu amigo sobre isso. Sobre os aspectos teológicos da sua igreja. Eu tive uma conversa com ele. Mas eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando, que tipo de ensino essa igreja recebe? Entende? Que tipo de ensino essa igreja recebe? Porque não há uma coerência teológica entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Não há uma consistência teológica. E quando você olha para isso, obviamente fica notório que aquela igreja não é ensinada. Irmãos, está difícil. Está difícil. Infelizmente, muitos dos nossos seminários foram tomados, inclusive nossos seminários, eu posso dizer batistas até, foram tomados por um ensino liberal, por uma teologia totalmente corrompida. Homens que saem dali se dizendo pastores, assumindo igrejas e ensinando psicologias humanistas para a igreja. Homens que não dominam as Escrituras. Mas algo bom que eu posso destacar a vocês. Louvem ao Senhor, porque nessa igreja vocês têm um homem de Deus que ensina as Escrituras com fidelidade. É um pecador miserável, mas é um homem de Deus que ensina com fidelidade. Não é para a sua glória não, pastor. Valorizem isso, mas não apenas saibam disso, sejam como a igreja de Colossos, sejam ensináveis. Porque não adianta ter um homem de Deus que ensina com fidelidade se eu não estou disposto a aprender. Se eu não estou disposto a seguir as instruções bíblicas, a viver de fato a palavra como minha regra de fé e prática. Entenda, não é apenas querer um bom ensino, mas é viver esse bom ensino. É crescer no conhecimento e é praticar esse conhecimento. Não é apenas ser um teólogo, mas é de fato viver em sabedoria aquilo que eu aprendo, transbordando do Evangelho na prática. Em amor e graça para com o meu irmão, para com o meu próximo. Uma igreja firmada, de fato, uma igreja firme no Evangelho, ela cresce no conhecimento de Deus. Ela cresce no conhecimento de Deus. Mas ela também transborda isso, gerando fruto que trazem glória ao nome de Cristo Jesus. Mas observa que Paulo ele ainda tem uma outra parte nesse primeiro momento, que é a parte do versículo 9 ao versículo 12, que destaca a intercessão de Paulo pelos irmãos de Colossos. Ele diz, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos em luz. Nesse segundo momento agora, Paulo, ele ora pela igreja. Ele ora pela igreja. E algo que nós veremos aqui é que, de fato, uma vida firmada em Cristo nos faz persistir no conhecimento de Deus. Observa, mesmo sabendo que da fé e amor daqueles irmãos e do seu testemunho notório, Paulo sabia disso, ele já havia destacado isso, ainda assim ele continuava a orar pelo progresso da fé daqueles irmãos. O que Paulo pede a Deus para a igreja de Colossos também muito nos ensina. Paulo ele clamava para que aqueles irmãos transbordassem no pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento. Olha só. Esse texto ele foi muito importante para mim em um momento que eu estava em crise no meu ministério. Eu estava mais ou menos assim, rapaz, eu falo, esse povo não entende. Acho que os pastores já passaram por essa crise. Parece que a gente fala, e entra aqui, sai aqui, o povo não entende. E eu estava em crise, eu estava até de férias,
Nessas férias eu estava muito mal, eu chorei no colo da minha esposa, ela orou comigo, e eu decidi fazer as minhas devocionais naquele período, nessa carta de Paulo aos Colossos. E quando eu olhei para essa oração de Paulo, o Senhor me trouxe uma resposta e me confrontou com algo que eu não estava fazendo. Na verdade, o que eu estava achando é que era o meu ensino que ia mudar o coração dos irmãos. Eu falo e eles não entendem. Mas o que eu estava deixando de fazer, eu não estava orando para que o próprio Deus levasse essa palavra ao coração dos irmãos. Porque somente o Senhor pode fazê-los entender. E somente o Senhor pode fazê-los obedecer. Somente o Senhor pode fazer com que essa palavra frutifique nos seus corações. E desde aquele período eu comecei a orar diferente por minhas ovelhas. A orar para que Deus os fizesse, literalmente essa oração, crescer no pleno conhecimento da palavra. Senhor, por mais que eu pregue, por mais que eu ensine, se o Senhor não fizer com que eles cresçam no conhecimento, será em vão. Não depende de mim ou da minha força. Mas Paulo, ele continuava a orar por aquela igreja. Paulo, ele também orava para que aqueles irmãos vivessem de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Paulo não conhecia os irmãos, mas Paulo orava pelos irmãos, para que eles vivessem de modo digno do Senhor, para que eles frutificassem em toda boa obra, para que eles crescessem no pleno conhecimento de Deus, para que eles fossem fortalecidos em todo o poder pela força da glória de Deus, em toda perseverança e longanimidade. E não apenas Paulo não apenas pedia, Paulo também dava graças ao Pai com alegria, pois o Pai os fez digno da parte que os cabia como herança. Isso me ensina pelo menos duas coisas. A primeira coisa, eu já disse isso, mas vou repetir. Paulo orava por seus irmãos, a fim deles persistirem e crescerem cada vez mais na fé. Entenda, nós queremos ser uma igreja firmes ou firmada na palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Diante de um mundo mau. Mas deixa eu falar um negócio para você. Nós precisamos orar uns pelos outros. Agora que eu estou lembrando que eu esqueci o desenho das crianças. Falei de ti lá na minha igreja, agora eu esqueci o desenho das crianças. Se as crianças ainda puderem fazer, desenhe uma rocha bem grande com uma casa em cima. E dentro da rocha você vai desenhar uma criança orando e outra criança lendo a Bíblia. Deu para entender? Uma rocha bem grande com uma casa em cima. E dentro da rocha uma criança orando e uma criança lendo a Bíblia. Mas, então, nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos, de fato, resgatar uma prática que, de alguma forma, nós abandonamos e nós damos várias desculpas para isso. A oração. Nós abandonamos a oração. Ao longo da semana, eu lido com várias pessoas. Várias pessoas. Na minha sala de atendimento na igreja, passam várias pessoas durante a semana. Mas uma coisa eu tenho percebido, que antes de encontrar com essas pessoas, primeiro eu preciso encontrar com o Deus que pode mudar a vida dessas pessoas. E antes de falar para essas pessoas acerca de Deus, eu preciso falar com Deus sobre essas pessoas. Por algum tempo, na minha prática, inclusive com aconselhamento bíblico, em alguns momentos levado por uma correria desenfreada, eu ia atender as pessoas sem antes orar. Sem antes colocar essas pessoas diante do Senhor, antes mesmo delas entrarem na minha sala, para serem atendidas. E sabe o que eu comecei a perceber? É que havia uma grande diferença
Quando eu chegava com antecedência e primeiro orava ao Senhor e ia atender as pessoas, e quando eu chegava em cima da hora sem orar, ia atender por minha própria força e capacidade. Havia uma grande diferença. E nós, de alguma forma, esquecemos a eficácia da oração. Observa Paulo. Quem era Paulo? Paulo dispensa apresentações aqui. Um homem de Deus, conhecedor da palavra, um teólogo de primeira categoria, missionário, plantador de igreja. Mas Paulo ainda assim lembrava de orar por irmãos que ele nem conhecia. Ele tinha uma vida contínua, uma vida constante de oração. Deixa eu falar um negócio para você. Bill Hybels, ele disse certa vez uma frase que é até conhecida. Quando trabalhamos, trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Nós precisamos reaprender a prática da oração. Se queremos de fato ser uma igreja firme, uma igreja que transborda da graça, que transborda frutos que dão glória ao Senhor, nós precisamos orar. Porque essa obra, meus irmãos, não será feita pela nossa própria força. A mudança de corações não acontecerá por nossa própria capacidade. A mudança das pessoas ou da vizinhança dessa igreja não vai acontecer porque essa igreja tem um prédio bonito, ou porque o pastor é um cara legal, ou porque o pastor está disposto a pular o muro dos vizinhos para ajudá-lo. Essa foi uma história de hoje. A gente passou aqui, na hora do almoço, aí a vizinha esqueceu, se trancou do lado de fora, mas o pastor Fábio, com seu porte físico, pegou uma escada, subiu o muro, desceu, abriu o portão, resolveu o problema e ainda foi atacado pelo cão. Mas, entenda, nós podemos ser uma igreja prestativa, uma igreja de pessoas bem receptivas, uma igreja com um bom pregador. Mas se nós não aprendermos ou reaprendermos a dobrar os nossos joelhos e orar, nós vamos começar a achar que tudo o que vai acontecer é por nossa própria força ou capacidade. E não é assim. A oração, ela nos mostra que nós dependemos de Deus, de que nós não vamos resolver as coisas por nossa própria força. Paulo não podia estar com os irmãos, mas Paulo podia orar pelos irmãos. Eu não posso estar dentro da casa do meu irmão, mas eu posso orar por ele. Muitas vezes nós vemos irmãos dentro da igreja que dão trabalho. Aqui em Bom Jesus não tem esses irmãos, mas lá em Namorada, na nossa igreja, tem irmão que dá trabalho. Eu acho que a presbiteriana também não tem esse tipo de irmãos, mas na Batista tem muitos. E às vezes nós olhamos para esses irmãos e nós ficamos, meu Deus, como é que essa pessoa não cresce, não muda? Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Eu vou orar por elas. Porque se tem alguém que pode mudá-las, é o Senhor e não eu. Diz, Senhor, ou muda ou mata. Mas faz alguma coisa. Mas faz alguma coisa. Aí eu oro por elas. Entenda, Paulo orava pelos irmãos. E um segundo aspecto desse trecho é que quanto mais crescemos no conhecimento de Deus, mais viveremos como lhe agrada, frutificando com nossas vidas e sendo firmes e perseverantes, mesmo diante das aflições. Charles Spurgeon, teólogo, pastor do século XIX, ele disse o seguinte: nada fortalece mais o cristão do que conhecer profundamente o seu Senhor. A ignorância nos torna fracos, o conhecimento de Cristo nos torna inabaláveis. Quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, e era por isso que Paulo orava pela igreja, porque Paulo sabia que quanto mais a igreja crescesse no conhecimento de Deus, mais ela estaria firme diante das adversidades, diante das heresias, diante das seduções. É por isso que nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Eu estava conversando com o pastor Fábio à mesa,
E nós conversando sobre vários aspectos de como a cultura, a exemplo da cultura da imoralidade sexual, tem invadido nossas igrejas. Quantos servos de Deus, que amam o Senhor, que oram, faz jejum, lê a Bíblia e tudo, têm tido problemas e lutado contra a pornografia? Quantos? Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, têm lutado contra pensamentos sexuais que afrontam a glória de Deus? Quantos casais de dentro das igrejas têm tido no seu leito conjugal práticas sexuais depravadas? Mas que a desculpa é entre quatro paredes, pode tudo. Quantos? O mundo invadindo as nossas mentes e nos dando desculpas para vivermos uma vida que afronta a glória e a santidade de Deus. E isso acontece, sabe por quê? Porque nós deixamos de crescer no conhecimento de Deus. Porque quando nós começamos a crescer no conhecimento de Deus, meus irmãos, o nosso eu é confrontado. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós negamos a nós mesmos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós somos esmagados por Ele. O nosso orgulho é esmagado, o nosso pecado é escancarado. O Senhor, Ele vai tratando e moendo os nossos corações. Mas, como eu ia falando na hora da oração e deixei de falar, parece-me que nós usamos de algumas desculpas como não tenho tempo, pastor. Eu corro muito. Eu tenho tantos filhos, eu trabalho em 2 empregos, eu corro, eu faço isso, faço aquilo, faço isso. A grande verdade, irmãos, é que dizer que não tem tempo só revela que eu já tenho outro Deus na minha vida. Se eu não tenho tempo para buscar o Senhor, a ouvir o Senhor por meio da sua palavra, dobrar os meus joelhos e buscar a face do Senhor em oração, significa dizer que eu já tenho outro Deus na minha vida. Significa dizer que eu tenho outra coisa a quem eu dedique mais tempo, ame mais, onde eu me devote mais do que o Senhor. Martinho Lutero, ele dizia que ele orava 2 horas por dia, mas quando o dia dele estava cheio, ele orava 3 horas. Porque ele entendia que quanto mais cheio estava o seu dia, mais tempo ele... Aliás, mais tempo não, mais ele dependia do Senhor. Nós fazemos o contrário. Quanto mais cheio está o nosso dia, menos nós buscamos o Senhor. Entende? Nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus, sermos fortalecidos como servos de Deus, não sermos levados pela ignorância. A ignorância nos torna fracos, meus irmãos. Vou falar um negócio, eu já estou encerrando, nós vamos falar das aplicações agora. Vou falar um negócio para você. Dentro desse negócio aqui tem um cérebro capaz de aprender. E alguns de nós usamos a desculpa de que não, mas eu não aprendo mais nada, a vida toda, foi assim, isso aqui está bom. Meu irmão, você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Ele te deu capacidade de aprender, de crescer. Não fique estagnado, não. Cresça no Senhor. Não seja um ignorante da palavra de Deus. Não seja um ignorante no conhecimento bíblico. Não seja um ignorante naquilo que Deus criou, onde Ele se revela na sua criação. Conheça as ciências, conheça a história, conheça as línguas, conheça e glorifique ao Senhor que tudo fez. Domine o conhecimento, para que você possa dialogar com o mundo, mostrando o poder e a grandeza de Deus ao mundo. Entenda,
Cresça no conhecimento do Senhor, a fim de que você possa ser de fato um servo, uma serva inabalável, não porque a sua fé está firmada em você mesmo, mas porque a sua fé está firmada no Senhor. Ponha os seus olhos em Cristo, cresça no conhecimento da palavra, ore pelos seus irmãos, seja um servo ensinável, continue crescendo, se você de fato quer ser alguém firme em Cristo Jesus. Por fim, 3 rápidas aplicações. Precisamos orar uns pelos outros, a fim de crescermos no conhecimento de Deus. Eu quero desafiar você a fazer isso com intencionalidade. Pare de ser egoísta nas suas orações. Nós somos muito egoístas nas nossas orações. Nós oramos por nós mesmos só. Tudo é eu. Senhor, eu quero, me dá, me abençoa meus filhos, minha esposa, meu trabalho, minha igreja. Transborde de você, meu irmão. Pare de ser egoísta. Amar o próximo como a si mesmo não é me amar primeiro para depois amar o outro. É porque eu já me amo demais, na verdade. Eu preciso agora amar o outro. Eu preciso orar pelo outro. Ore pelo seu irmão. Faça uma lista de oração de irmãos da igreja. Irmãos que muitas vezes você está vendo meio distantes, fraquejando. Ore intencionalmente pela vida deles. Ore pelo seu pastor, a fim de que o seu pastor continue firme na palavra, centrado na palavra. Ore pelo líder de ministério ou de grupo pequeno da sua igreja. Ore. Todos os dias tem uma lista de oração por pessoas que você ora, pelos seus irmãos na fé. Não ore só por você, ore também por você, mas ore também pelos outros. Segunda aplicação, precisamos persistir num contínuo crescimento no conhecimento de Deus, com o propósito de, conhecendo a sua vontade, vivermos de forma firme, constante e abundante. O que eu quero desafiar você com essa aplicação é que você intencionalmente separe um tempo de qualidade para estudar a palavra de Deus. É que você comece de fato a se dedicar, a aproveitar as oportunidades que Deus te dá para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Vocês têm aqui uma escola bíblica, tem ou não tem? Venha para a escola bíblica, meu irmão. A escola bíblica é no domingo, né, pastor? Meus irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Domingo não é dia de você trabalhar. O domingo não é seu, é do Senhor. O dia não é seu, é do Senhor. É dia de você descansar e adorar. Não há desculpa. Não, mas eu vou ficar em casa para assistir Fórmula 1. Não. Domingo é dia de adorar. É dia de cultuar com a igreja. É dia de aprender e crescer na palavra de Deus. E é dia de descansar também. Se você tem faltado o ensino, esse momento de ensino da sua igreja, porque você está indo fazer outra coisa, se esforçar por outra coisa desse mundo, você está pecando contra Deus. O domingo, o Senhor já te deu outros dias para você fazer isso. Outros dias para você fazer isso. O domingo é do Senhor. Eu não sei se você tem vindo ou não para a escola bíblica. Talvez você não consiga vir todo domingo por alguma razão familiar. Mas se você não tem vindo de forma alguma, isso mostra o seu desinteresse em crescer no conhecimento de Deus. Vocês têm pastores, e pelo que eu ouvi também, irmãos que têm se esforçado para crescer no conhecimento e ensinar a igreja. Cole nesses irmãos, cole nesses pastores, cresça. Seja uma mulher que ensina outras mulheres. Entenda, meus irmãos, a Bíblia diz que as mulheres mais novas devem aprender com quem? Com as mais velhas. Você que é uma mulher mais velha, como você tem crescido para ensinar as mais novas? Essas menininhas de hoje não quer mais, só quer ficar entre elas. Mas por que eu procuraria você se você não tem crescido na fé? Se o seu conselho não vai ser um conselho bíblico? Por que elas deveriam procurar você se o seu conselho vai ser um conselho psicologizado e não um conselho centrado na palavra de Deus? Uma época, assim que eu assumi a igreja, lá em 2014, eu vi uma irmã aconselhando uma jovem, pastor Rafael, dizendo assim, você vai casar. E se seu marido te chatear, é 1 semana de calça jeans. Eu parei, eu olhei, eu chamei a irmã e disse, peraí, onde é que está isso na Bíblia?
Está vendo o tipo de conselho? Conselho. Obviamente, essa irmã não estava crescendo no conhecimento da palavra. E era um conselho com base na sua experiência e não com base na palavra de Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento para instruir os nossos filhos, para instruirmos uns aos outros, para darmos razão da nossa fé quando nos questionarem, para nos mantermos firmes diante da pressão que o mundo imporá sobre nós no nosso dia a dia. E para nos mantermos firmes diante das heresias que possivelmente tentarão adentrar por aquelas portas em algum momento. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. E por fim, a última aplicação. Precisamos avaliar nossas vidas e retirar dela tudo aquilo que tem nos impedido de crescer firmemente no Senhor. É literalmente uma amputação radical. Nós precisamos ser honestos com Deus. E nós precisamos entender que por mais que nós sejamos servos fiéis que amam o Senhor, alguns de nós estamos perdendo tempo com coisas que Deus não nos mandou fazer. E que tem nos impedido de crescer no Senhor. E tem um indivíduo que é o bezerro de ouro do povo, que é o celular. É um bezerro de ouro miserável. Nós dedicamos mais tempo a esse indivíduo não, a esse aparelho, do que com o Senhor. Nós dedicamos mais tempo rolando os rios do Instagram do que com o Senhor. Nossas mentes estão cansadas por causa da tela. Nós dedicamos 2 horas assistindo, nessa última semana, 4 horas assistindo o Flamengo ser campeão. Foram 2 títulos na semana. Sendo campeão. Eu tento ser humilde, mas o meu time não ajuda. Sendo campeão, a gente assiste 4 horas de futebol. Mas se nós somarmos todas as horas aos pés do Senhor, na sua palavra em oração, não dá nem 1 hora na semana. Entende? O que eu quero te incentivar com essa última aplicação é, de fato, fazer uma avaliação honesta do que tem impedido você de buscar mais o Senhor. É o quê? Eu vou confessar o meu pecado a vocês. Eu estava perdendo muito tempo com rede social. Muito tempo com rede social. Eu tenho uma leve suspeita de que não sou apenas eu. E graças a Deus, eu tive que cortar Instagram da minha vida. Eu não tenho mais. Tive que cortar outras práticas da minha vida, para que eu pudesse ter mais tempo para buscar o Senhor, ler um bom livro, ler a palavra, dobrar os joelhos. Muitas vezes, irmãos, uma das coisas que nos impede é a preguiça. A pessoa dorme demais. Acorde cedo, busque o Senhor. Acorde ainda começando o dia, busque o Senhor. Entenda, você pode ser um grande teólogo, você pode ler vários livros, você pode dominar todo conhecimento, mas se você não entender que você depende do Senhor e você precisa de tempo com o Senhor, porque você é dependente dEle, todo o seu conhecimento se tornará vão. Você precisa do Senhor. E o que eu quero te incentivar é fazer uma avaliação honesta do que tem impedido você de crescer mais no Senhor. Tira isso da sua vida. Faça igual, tem um pastor que é o reitor do Seminário Batista, o pastor Bruce. Uma época ele congregou conosco lá na nossa igreja, e aí ele começou a perceber que ele estava perdendo muito tempo na televisão, e ele mora no último andar do condomínio dele. Ele pegou a televisão, típico americano. Pegou a televisão aqui, ele é grandão, né? Pegou a televisão aqui, desceu no elevador, foi até a lata de lixo e tacou a televisão dentro. Ele diz, agora tu não me domina mais. Acabou. Óbvio que não é apenas isso, né? Se ele não se disciplinar para aproveitar aquele tempo, não vai adiantar de nada. Mas entenda, é literalmente isso. Medidas radicais mesmo, para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus. Isso é o mais importante. Queria convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar.
Deus, eu quero te louvar porque o Senhor é bom e o Senhor graciosamente nos ensina. E de fato nós queremos ser uma igreja firme, constante e abundante. Nós queremos de fato ser uma igreja que persevera no Senhor, ainda que vivamos dias maus, difíceis e de desesperança. Mas nós queremos te louvar pela tua palavra que nos dá esperança. Cristo Jesus é a nossa esperança. E nós podemos olhar firmemente para o nosso Salvador e confiarmos, sim, que há solução. Haverá o grande dia em que o nosso Salvador virá e nós herdaremos os céus com Ele. E nós queremos perseverar olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, crescendo em todo o conhecimento da Tua palavra, dobrando os nossos joelhos em uma vida de devoção. Mas nós realmente precisamos da Tua ajuda, Senhor, porque por nossa própria força nós não conseguiremos fazer isso. O Senhor sabe dos pecados que alimentamos em nossos corações e da dificuldade que muitos de nós temos de dizer não para eles. O Senhor sabe quanto tempo nós temos perdido com coisas que não vão nos edificar, ou que vão tomar ou roubar o tempo de estarmos com o Senhor. Pai, e isso é perigoso a nós, porque isso nos torna mais suscetível a ser levado por ensinos errados, pensamentos errados, ideologias erradas. Por isso nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, para que a Tua palavra frutifique em nossos corações, para que nós possamos de fato crescer no conhecimento de Cristo e sermos firmados em Cristo, para que possamos, como igreja, avançarmos cada vez mais em uma vida alicerçada, firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Nos faz amar a Tua palavra, Deus. Nos faz amar a Tua presença em oração. Nos faz entender dia a dia que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Também nos dá sabedoria para ensinarmos isso aos nossos filhos. Para ensinarmos isso àquelas pessoas que estamos acompanhando como novos na fé. Nos ensina, Deus, e nos ajuda a ensinar também. Que a Tua graça continue sempre sobre nós, nos fortalecendo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Pastor.